Entra, né, a questão toda do ódio, da discussão mais ampla e aprofundada de algo que é tão importante, né, Sakamoto? Você também que estuda, acompanha essa situação da faixa de Gaza. Como que um atentado como esse, né, um ataque como esse a 2 israelenses, e aí tem toda essa situação, funcionários da embaixada mortos dessa maneira, o assassino gritando Palestina livre, também dessa maneira. O quanto isso pode atrapalhar a causa palestina? Fabiola, atrapalha bastante, não tenha dúvida nenhuma com isso. Foi um atentado terrorista terrível, né? A gente presta toda a solidariedade à família dos 2 jovens que foi morta, né? Lá em Washington. Tem que se investigar as causas, tem que se investigar se ele era um lobo solitário, se ele tinha alguma ajuda, se ele foi instruído para isso, né? Como é que chegou nisso, né? E tem que ter punição, punição grave. O antissemitismo e o anti-islamismo são doenças, são doenças que se espalham pelo mundo, né? E ambos precisam ser combatidos de uma forma rigorosa, né? Isso aí não tenha dúvida nenhuma. A gente espera que o responsável ou os demais responsáveis sejam levados a júri, sejam devidamente punidos. Só que a punição não vai simplesmente estancar. Eu concordo com o Jamil, não dá para dizer que A leva a B, até porque seria irresponsabilidade, mas lendo jornais de Israel, né, na manhã de hoje, né, o pessoal que narra fala assim: olha, é terrível, é triste, é um absurdo, mas ao mesmo tempo era esperado. Esperado por quê? Porque exatamente consequência da forma como Israel agiu depois do terrível ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, né? Depois do ataque terrorista Israel, que matou mais de 1.100 pessoas em Israel, Benjamin Netanyahu começou um processo de limpeza étnica na faixa de Gaza, né? Inclusive, ele vem reafirmando isso, diz que para a guerra, se for o pessoal, os árabes forem, os palestinos forem embora de Gaza, isso é limpeza étnica, né? Ou seja, e essa reação chocou o mundo. E aí, o choque, eu não estou justificando porque nenhum terrorismo é justificável nunca. Só que você tem 2 formas de você lidar diante do choque: nações, entidades sociais, movimentos, coletivos, muito nos Estados Unidos, que, claro, vão ser agora mais, já estavam sendo perseguidos pelo governo Donald Trump, movimentos legítimos que pedem a paz, movimentos pacifistas que pedem o fim da guerra e estavam sendo perseguidos por Donald Trump. Agora vão ser ainda mais, não tenho dúvida nenhuma. Mas governos, governo do Reino Unido, da França, uma série de governos ao redor do mundo pedindo Netanyahu pare a matança, né? Então, você tem a forma pacífica de agir, ou com sanção, ou com pressão, ou com protesto, né? E aí você tem o quê? Este momento acaba servindo de alavanca para os criminosos, para esse pessoal que atua de forma bizarra, para os terroristas e tudo isso mais, para justificar os seus atos. Não são justificáveis. Não são justificáveis. Mas os próprios israelenses sabiam que isso era uma consequência, porque você destampa uma panela e que lá dentro tem muito ódio. Tem ódio de décadas e décadas de conflito dos 2 lados. Você tem ódio, né? E é um ódio tão grande que é difícil até pensar numa solução de 2 estados, Palestina e Israel, da mesma forma como ou seja, é mais difícil ainda pensar numa solução de um único estado e 2 povos, como já foi aventado no passado. Há muito ressentimento, muito ódio, isso aumenta o ódio. Isso é muito louco. Esse ódio causado por ódio, causado depois também, por, às vezes, por oportunismo, diante dessa situação, ele retroalimenta, ele vai causando mais ódio. E isso é um ponto. O que está acontecendo no mundo com a morte desses jovens inocentes? O que está acontecendo em Gaza com mais de 53 mil palestinos mortos também por conta
desta ocupação israelense, né, do bombardeio e dos conflitos causados por Israel dentro da faixa de Gaza, precisa parar imediatamente. O Papa Leão XIV, assim que assumiu, ele trouxe, né, a baile, ele falou: pare a guerra, tem gente morrendo de fome. Né? Então é o seguinte: precisamos prantear, precisamos lembrar os mortos pelo terrorismo nas ruas de Washington. Não tenha dúvida nenhuma, não pode acontecer isso de novo. Mas também temos que prantear e lembrar os mortos nos escombros de Gaza. Isso não pode continuar acontecendo. O mundo é responsável, como bem colocou o Josias, o açougueiro de Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, que, em troca da permanência do poder, com medo de ser julgado por crimes anteriores, o povo de Israel vai às ruas toda hora contra o Netanyahu, porque ele foi incompetente em trazer os reféns de volta, mas também por conta de corrupção, de ataques à Suprema Corte, né? Então, e ele vai se mantendo lá com o apoio da ultradireita, que quer varrer Gaza do mapa. Precisamos combater o antissemitismo, é fundamental. Precisamos combater o genocídio, é fundamental. Nossa, tão forte aí o seu depoimento, a sua análise, Sakamoto. Você falando sobre essa tampa, né, dessa panela do ódio aberta dessa maneira. Dá muita preocupação até, né, Jamil? Você que acompanha muitos assuntos internacionais e muito a respeito desse conflito, o que pode vir a acontecer a partir desse crime que aconteceu em Washington e principalmente com o suspeito de ter cometido isso gritar Palestina livre. Eu até estava lembrando aqui que o Papa, que acabou de assumir, colocou foco em relação a isso, falou mais uma vez sobre essa situação, pedindo paz. Quer dizer, e a gente vê só o ódio aumentando, né? E nunca a busca pela paz, né? Qual deve ser o desenrolar, pela até tua experiência, pelas declarações até agora, de todos os líderes? Foram vários líderes mundiais que já se pronunciaram a respeito disso, claro que todos dando apoio a Israel e todos carimbando aí que é realmente um ataque antissemita, né? Estão todos falando a respeito disso. O Fabiola, antes de mais nada, o Sakamoto ele pode até perder parte da voz, mas ele não perde nem a energia e nem o foco, né? Porque é impressionante, mesmo sem voz, conseguir uma declaração realmente impactante, muito correta. Então, antes de mais nada, só deixar muito claro que o Sakamoto não perde a voz. Isso fica muito claro aí na participação dele. O que ele colocou é exatamente o ponto central hoje, o ódio que foi destampado. Eu queria lembrar alguns pontos aqui, e para a gente também colocar isso em perspectiva. Esses ataques em Washington recolocaram, finalmente, nas primeiras páginas dos jornais de todo mundo, o que nunca parou, que foi justamente as mortes em Gaza. Né? E aí vamos colocar em números, não são os meus números, são os números usados pela ONU a partir do Ministério da Saúde palestino. Entre os dias 15 e 21 de maio, ou seja, nos últimos 7 dias, um total de 716 palestinos foram mortos em Gaza. Entre os dias 15 e 21 de maio, 716 palestinos foram mortos e mais de 2.000 foram feridos. Desde o dia 15 de maio, 7 jornalistas foram mortos em Gaza. Essas notícias, em outro momento, a gente estaria dando como um destaque. Mas há meses nós deixamos de dar as notícias sobre as mortes em Gaza como se elas tivessem acabado. Né? Elas não acabaram. Esses números mostram isso. E não há nenhuma justificativa para as mortes, essas 2 mortes em Washington. Nenhuma. Como disse o Sakamoto, elas precisam ser investigadas e o autor precisa ser punido de uma forma exemplar. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas a constatação é de que esse ódio, justamente numa situação extremamente delicada, ela sai da região, ela deixa o Oriente Médio e ela passa a ser uma ameaça em qualquer outra capital do mundo. Então, esse é um momento muito importante, inclusive, desse conflito,
porque ele obviamente mostra que ele não tem, o ódio não vai respeitar fronteiras e dizer, não, ele só vai acontecer aqui na distante região de Gaza. Não, ele pode acontecer, inclusive, na esquina da nossa casa. Esse ódio, obviamente, é uma preocupação hoje da Europa, uma preocupação, claro, nos Estados Unidos, mas eu diria, é uma preocupação internacional, porque, sem dúvida nenhuma, enquanto a questão fundamental, que é a criação de 2 estados, enquanto isso não for estabelecido, não há como você dizer que é um tema superado. O tema não está superado, essas mortes, e é um drama absolutamente pessoal para as famílias, as histórias são... Estava lendo sobre esses 2 jovens, os 2 israelenses, perdão, os 2 que foram mortos ao sair de um evento no Museu Judaico de Washington, um museu lindíssimo, inclusive, que eu já estive. Ali fica muito claro que, obviamente, esse tema ele não vai encontrar uma solução enquanto os 2 estados, enquanto um processo realmente de paz não for estabelecido.